nós já estamos aqui de volta, que bom que você continua por aí. Nesse segundo bloco, ele já é um pouco distinto daquele primeiro, porque nós vamos já começar a responder as suas perguntas. E mais uma vez, está colocado aí também na tela para você, disponibilizando o número do nosso telefone. Você pode ligar no 3349-1015, mas também tem a possibilidade de você ligar para o nosso WhatsApp, 99347-0532. E exatamente o nosso programa nesse segundo bloco, queremos já iniciar respondendo as suas perguntas, tendo em vista que com frequência temos recebido muitas perguntas que nos chegam e à medida do possível a gente tenta responder todas, né? Todas. O Claudeir, lá do bairro Aero Rancho, pessoal do Aero Rancho, nossa saudação carinhosa, obrigado, gente, pela participação de vocês. O Claudeir diz assim, a pergunta dele, o que são as missas populares? Olha, Claudeir, eu precisaria entender o que você, na verdade, chama por missa popular, né? Mas eu digo que provavelmente com essa pergunta você queira exprimir aquelas missas que são feitas, né, realizadas dentro das nossas comunidades, né? As missas talvez mais simples, ou não sei bem do que se trata essas. Aliás, eu vou corrigir aqui, Claudeir, a minha pergunta, que na verdade eu me equivoquei. Não é as missas, mas você pergunta o que são as missões populares. Desculpa aí, Claudeir, mas é uma pergunta muito válida. As missões populares, existe uma tradição muito antiga, né, na igreja, de num determinado período, para realçar a importância da missão, né, do despertar missionário dentro das nossas comunidades, que grupos de missionários, às vezes formados, que passam por um processo de formação por um tempo, ou grupos de religiosos, né, por exemplo, os redentoristas, é muito forte, as chamadas missões populares redentoristas, que vêm numa determinada região e intensificam a evangelização naquele local. De que forma? Durante o dia, por exemplo, normalmente as missões populares funcionam assim, visitas às casas, às famílias, tá? Não é dito que o cristão não tenha que também participar das missões, de visitar, inclusive, as famílias evangelizando. E no final do dia ou no final da semana, dependendo da região, como se organiza, se faz fortes momentos celebrativos, né? Momento de celebração. Mas, padre, qual que é o objetivo das missões populares? Gente, reacender a nossa fé, reacender a fé do povo simples, reacender a fé daquelas pessoas que estão afastadas das comunidades, afastadas da igreja, né? E despertar missionário. Todos nós temos que nos sentir missionários. Não esperar que só os ministros ordenados, que o padre, que a freira, seja aquele que anuncia a boa nova. Todos nós somos igreja, né? E você é igreja. Então, as missões normalmente são enviadas para lugar onde se sente um certo esfriamento, né? Da participação da igreja, da religiosidade. Então, visa exatamente suprir, digamos, esta dificuldade. Agora, perigo. O perigo da gente colocar fogo e depois não manter, né? Nós temos que ter uma comunidade que seja viva para acolher essas pessoas despertadas durante essa missão popular. Por quê? Porque a fé se faz caminhando, né? A fé se faz passo a passo. Então, não adianta nada vir fazer aquele auê, né? E depois, e a continuidade? A grande preocupação da igreja é a continuidade das missões, tá? Isso é uma questão que a gente precisa estar muito atento, né? Paralelo a isso, a gente pode dizer a experiência que as pessoas fazem no acampamento, por exemplo, né? Bonito, momento forte, intenso, de emoção, né? De despertar da fé, de retorno, né? À prática religiosa. Mas e daí? E depois? Né? Tem que cuidar, porque senão isso esfria. Então, nesse sentido, existe sim uma preocupação muito grande com o pós-missão. O que significa? A continuidade no dia a dia do caminho. Então, ali precisa ter uma comunidade que se forma, né? E essa comunidade que vai ajudar essas pessoas que retornaram, né, ao seu caminho de fé. Tá? Obrigado, Claudeir, pela sua pergunta. Você que é lá do Aero Rancho, né? Muito obrigado
pela sua participação. A pergunta que eu vou responder agora, da Fernanda, agora eu não sei se é Fernanda ou se é Fernando, mas eu vou tratar, pelo que eu entendi aqui, deve ser Fernando, tá? O Fernando lá do Caiobá. Uma saudação carinhosa também pro pessoal lá do Caiobá. Gente, olha a pergunta do Fernando. É muito parecida com outras perguntas que a gente já respondeu aqui. Me parece que essa angústia volta e meia aparece no coração dos cristãos, né? E vamos ver o que isso pode, que luzes nós podemos encontrar. Fernando pergunta, como esperar o tempo de Deus? Porque o tempo de Deus é difícil. Às vezes sinto como se eu estivesse adiando as coisas. Tem como eu saber se eu estou esperando ou procrastinando? Olha que interessante, né? Gente, o tempo de Deus. O tempo de Deus é, no fundo, um grande mistério, né? Mas Deus espera o momento certo para agir, né? Ele age sempre, mas ele sabe que a sua ação é realizada dentro da história, dentro da dinâmica da história. Por isso que Deus espera a hora de agir, né? Vejam, tem uma fala de Jesus quando ele está se despedindo dos discípulos, dos apóstolos, ele está voltando para Deus, né? Está subindo, ascensão. Um momento antes da ascensão, se eu não me engano. E Jesus diz assim, eu tenho muitas coisas ainda a dizer para vocês. E em outro evangelho parece que ele fala isso na Santa Ceia ou depois da Santa Ceia. Eu tenho ainda muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês ainda não são capazes de compreender. Aí ele faz a promessa do Paráclito. Porque o Paráclito, quando vier, vos levará à compreensão de toda a verdade. Tem coisas que tem horas que Deus não vai agir, porque naquele momento nossa compreensão não vai ser capaz de entender aquele sinal. Nós não vamos ler da maneira justa, né? E o tempo de Deus também pode visar uma outra coisa, pode visar o tempo necessário para a gente aprender, o tempo necessário para a gente crescer, o tempo necessário para a gente amadurecer. E aqui eu diria uma coisa muito importante, Deus não fará por nós o que nós temos que fazer. Então muitas vezes o tempo de Deus significa o seguinte, eu quero achar um companheiro, eu quero achar uma companheira. E esse tempo de Deus que não termina nunca? Me dá a impressão que eu vou viver sozinho para sempre. Eu não preciso falar para vocês, mas isso eu ouvi vocês sabem que eu atendo também na paróquia. Eu ouvi esses dias. Padre, eu não sei mais o que fazer. Tá bom, você espera. Mas o que é esperar? Gente, você não sai de casa. Não se relaciona. Não tem vida social, não tem vida comunitária. Aí você quer... É Deus que está demorando ou é você que não está percebendo que você também tem que agir? E aqui... Eu digo, Fernando, você tem toda a razão. Esperar é da virtude da esperança. Mas esperar não é ficar assim não, com o braço cruzado não, gente. Você quer esperar o tempo de Deus e você quer ficar assim, desculpa, com a boca aberta, olhando para o céu, esperando que Deus faça. Não. Faça tudo, né, como se tudo dependesse de você. E ore e recorra a Deus como se tudo dependesse dele. De fato, no fundo, tudo depende dele. Mas ele respeita as dinâmicas do tempo, da história, né? Jesus crescia em sabedoria e graça, estatura diante de Deus. Crescia. Para crescimento precisa de um tempo, né, gente? Nós estamos na história, né? Então veja, não adianta você ficar esperando o tempo de Deus, mas se você não toma a sua decisão. Se você não permite, né, que Deus realize a sua obra na sua vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E a procrastinação é um perigo muito grande, né? De estar sempre procrastinando. Pode ser que você está confundindo, sim, procrastinação com a espera. A espera é cristã, mas a espera é ativa. A procrastinação, no fundo, é uma fuga. A esperança não é uma fuga. A esperança é ativa. A esperança é espera criativa. Espera na ação. Eu não vou ficar esperando que Deus faça tudo. Eu vou procurar os meios, né? Eu estou esperando o tempo de Deus porque eu não consigo realizar um milagre na minha vida. Mas, gente, enquanto o milagre não acontece, pode ser que Deus esteja usando, que Deus esteja querendo que você entenda, né, que na dinâmica, talvez naquele momento o milagre não seja a melhor coisa para você. Porque você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa desenvolver a paciência. Aliás, essa é uma virtude que eu tenho pedido muito a Deus ultimamente.
paciência. Paciência é uma virtude, né? A espera. Mas atenção, eu vou repetir, Fernando. Ou Fernanda, não sei. De qualquer forma. Esperar o tempo de Deus não é ficar de braços cruzados, tá? Não é ficar de braços cruzados. Esperar o tempo de Deus é uma espera ativa, de quem confia em Deus, que na hora certa, Deus manifestará o seu amor, porque Deus é conosco, né? Eu acho muito bonito, Fernando, esses dias nós acompanhamos nas leituras, acho que foi semana retrasada, Gideão olha para a terra prometida e ele é de baixa estatura, ele sabe que é fraco, e ele vê a terra prometida. Sabe qual é o problema? O problema é que a terra prometida já está ocupada pelos madianitas, que é um povo alto e é um povo bélico, um povo que sabe guerrear. Moral da história, Gideão fala, me desculpe, mas a gente chegou até aqui, mas agora a terra já está ocupada, o que nós vamos fazer? E vejam que Deus não vai dizer para Gideão, não, eu vou lá lutar por você. Não, você vai para a batalha. Só dá uma certeza para Gideão. Olha só, qual que é essa certeza? Eu vou estar contigo. Tá? Mas Deus não evita as nossas batalhas não, tá, gente? Deus não evita nossas batalhas. Mas a gente vai para a batalha com força. Aquela força interior, com aquele escudo, tá? É isso. Mas o Senhor não tira nossas batalhas. Não se iludam. Deus, eu vou repetir, não se escandalize, tá? Deus não fará por nós o que nós temos que fazer. Gideão teve que enfrentar. Mas ele foi, até ele pediu depois, mas Senhor, como eu tenho certeza que o Senhor está comigo? Fica tranquilo que eu vou te mandar um sinal, tá? Deus mandará seu sinal, mas a gente precisa ler e a gente precisa estar atento, tá bom? Muito bem, obrigado pela sua participação. E agora nós vamos para a pergunta da Aparecida, lá do bairro Los Angeles. Uma saudação carinhosa para todo o pessoal lá do Los Angeles. A pergunta da Aparecida é a seguinte: por que algumas religiões fazem o sinal da cruz e outras não? É uma regra? Tem respaldo bíblico? Vejam, Aparecida, nós percebemos que no mundo cristão interno, né, existem realidades muito fragmentadas, né, onde existem grupos que acusam os cristãos católicos de adorar um Cristo que ainda está na cruz, né, o Cristo morto. Isso não é verdade quando se evoca a cruz, porque a cruz ela é sempre nominada, tem uma evocação da Santíssima Trindade quando ela é feita. O sinal da cruz é para lembrar a capacidade, a profundidade do amor de Deus por nós, porque a nova aliança foi selada em Cristo e na sua entrega total pela humanidade. Isso reabriu as portas da humanidade, por isso que a gente começa as nossas ações litúrgicas abrindo o céu com o sinal da cruz. Porque a cruz é a chave onde a humanidade reencontrou o caminho para a salvação, o caminho para Deus. Então nossas ações começam com o sinal da cruz, para lembrar sempre do que é capaz o amor de Deus por nós. Mas é óbvio que nós não acreditamos que Jesus está ainda na cruz. Não, está vivo, ressuscitado, né? Então existem grupos que criaram ideias, né? Ideias que não são bíblicas também, porque são baseadas no preconceito contra nós cristãos católicos, né? Então o sinal da cruz é feito desse Cristo que vive, mas desse Cristo que também se entregou, que pagou o preço, né, pela nossa redenção, abriu as portas do céu. Então é um gesto que é presente em muitas comunidades, muitos grupos cristãos, mas nem todos, tá? Então, como nós nos encontramos numa sociedade bastante fragmentada, mesmo dentro do mundo evangélico tem pessoas que, por exemplo, o protestantismo histórico não tirou a cruz de suas igrejas. Se vocês forem em igrejas anglicanas, algumas outras igrejas mais do protestantismo histórico, a cruz está lá, tá? Não tem o Cristo, tá? Mas a cruz está lá. Vejam, nesse sentido, não são todos os grupos não católicos que não têm a cruz como sinal, né? Mas fazer o sinal da cruz sobre nós tem raízes muito bíblicas por conta de toda essa realidade de salvação, centrada na cruz de Cristo, né? E também porque evoca a realidade da Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Assim como acontece no momento da nossa iniciação à vida cristã, que acontece por conta desse sacramento que é a porta de entrada para a vida e para a comunhão plena com Deus, que é o batismo. Então vejam que o sinal da cruz é um sinal que nos recorda sempre o amor de Deus. Eu digo que um casal, né? Um casal, quando quer lembrar do outro, vamos supor que o outro já partiu, vai se recordar sobretudo daqueles momentos em que o amor do outro se manifestou de maneira mais plena. Então para nós é lembrar sempre, toda vez que fazemos o sinal da cruz, nós estamos lembrando o amor de Deus por nós. Esse amor que nos abriu as portas do paraíso, que nos abriu as portas da salvação. E exatamente esse sinal é um sinal da entrega do nosso Salvador por nós. Por isso, não se preocupe, ninguém está fazendo nada de errado, absolutamente, nada em contradição com os dados bíblicos e com a tradição, a sagrada tradição da nossa fé. Aparecida, obrigado, viu? Muito obrigado pela sua participação. E agora nós vamos para a pergunta da Célia. A Célia é lá do bairro Carlota. Uma saudação carinhosa para todo o pessoal lá do bairro Carlota. A Célia pergunta, o que é excomunhão? Atenção, a excomunhão é exatamente... Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar essa pergunta, porque ela é bastante complexa, para depois do intervalo, tá? Pode ser? Célia, espera um pouquinho aí, porque a gente já vai voltar. Até mais.